Nós temos uma falácia conhecida, que é a falácia da bifurcação. Resumindo, é aquela falácia em que você coloca uma preposição onde só existem duas alternativas. Essa falácia ela não é aplicada somente aos debates teológicos, ela pode ser utilizada, na verdade, em várias situações, em vários assuntos, como, por exemplo, na política. É um tema que, por exemplo, hoje está em alta, né, muito debatido, referente à posição política. Então, aquelas pessoas têm uma mente polarizada, elas colocam ou você é de esquerda ou você é de direita, quer dizer, como se não existisse um meio termo, um centro. Não é? Mas não é essa a questão do vídeo, é só uma ilustração para vocês entenderem. Nós não entramos aqui nas questões políticas, isso realmente não importa para nós nessa página, nesse momento. Como isso se aplica à questão da religião? É a questão básica, a pergunta básica: Deus existe? Sim ou não? Claro que para quem não crê, os motivos para não crer são evidentes. No meu caso, não creio porque não tenho uma evidência suficiente para isso. Como disse, eu já fui religioso, já fui cristão, então eu já tive uma experiência com Deus, entre aspas, já tive uma vida religiosa, frequentei igrejas, estudei teologia, conheço a Bíblia, li a Bíblia, entendi a Bíblia, e isso não teve realmente nenhuma mudança na minha vida. Então eu não tive uma evidência nem mesmo quando eu estava no meio religioso. Então eu não creio. Mas o religioso, ele coloca da seguinte forma: ou você acredita ou você não acredita. Seria mais ou menos assim: ou Deus existe ou Deus não existe. Só que para o teólogo, para o apologista, né, para o cristão, se você acredita em Deus, esse Deus ele é o Deus da Bíblia. Se você não acredita, você nega o Deus da Bíblia. Isso é uma falácia porque o apologista ele não vê a possibilidade de que possa existir, por exemplo, um meio termo ou ainda que ele possa estar errado. Vamos supor que o teísta, né, o religioso, esteja correto e exista um Deus. Mas e se esse Deus, na verdade, não é o Deus da Bíblia? E se ele é o Deus dos hindus? E se esse Deus é o Deus dos muçulmanos? E se é o Deus do budismo, seja lá qual seja exatamente a crença, não conheço muito referente ao budismo, não posso entrar em detalhes. É só um exemplo. Então ele já coloca dessa maneira. Isso é a falácia da bifurcação, quer dizer, ou você acredita no Deus da Bíblia ou você não acredita. Então, automaticamente, se você colocar dessa maneira, as pessoas que seguem outras religiões, que não seja o cristianismo, elas estão seguindo o Deus errado. Então, a maioria do mundo ou não crê em Deus ou segue o Deus errado, segundo os próprios cristãos. O que é uma incoerência, porque já que, segundo eles, Deus falou conosco, falou através de Jesus, deveria ser bem evidente, claro, que ele é o Deus verdadeiro, mas isso não é correto, não podemos afirmar isso, porque existem todas as falhas, as contradições e tudo aquilo que é tão debatido na nossa página e em outras pela internet. O que eu acho interessante colocar aqui, a questão é que não é só a questão de existir ou não. Eu tenho uma opinião e gostaria de aproveitar esse vídeo para colocá-la aqui para vocês. Já coloquei isso em textos e agora eu farei em vídeo. Eu acredito que o conceito de Deus que o homem tem possa estar equivocado. Nós imaginamos Deus como um ser onipotente, onisciente, onipresente, que controla tudo, que sabe tudo, que faz tudo, um mágico, né, do universo, que criou tudo de forma mágica, que sempre existiu, que é atemporal, que é eterno. O conceito de Deus para o homem, ele pode estar totalmente equivocado. Eu tenho uma opinião pessoal de que, na verdade, o que o homem chama de Deus nada mais é do que a sua própria consciência. E a consciência, ela é algo que ela é particular de cada um. Ninguém pode falar em nome da sua consciência. Ninguém pode falar. Nem o padre, nem o pastor, nem o rabino, ninguém. Nem mesmo um parente seu, nem o seu irmão, nem a sua mãe. Ninguém.
porque a consciência é sua. Ela é o seu guia moral. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. É aquela frase, aquela expressão clássica. Minha consciência está pesada. Por quê? Porque você sabe que fez uma coisa errada. Muitas vezes você vai para uma determinada situação, por exemplo, e você sabe, eu acho que isso não é uma boa ideia. Eu acho que isso não vai dar certo. Quem está te alertando? Não é Deus que está te alertando, é a sua própria consciência. É o seu subconsciente, o seu cérebro que está falando para você, está te alertando. Isso é uma característica que nós temos. A nossa consciência é o nosso guia. E sendo a consciência o nosso guia, ela é, como disse, responsabilidade individual, intransferível. Ninguém pode falar em seu nome. Então, talvez, isso é uma opinião minha, talvez a consciência ela tenha sido no passado, durante o passar dos anos, no início da civilização, ela tenha sido confundida com essa figura que hoje nós conhecemos como Deus, e os homens naquela época tentaram criar uma imagem para essa consciência, e foi assim que se criaram imagens de deuses, tantos deuses que nós temos espalhados pelo mundo todo. Então, quando o homem tentou materializar esse sentimento que nós temos, que é a nossa consciência, ele criou Deus. Então, por que, por exemplo, não avaliar essa possibilidade dentro de um debate? Deus existe sim ou não? Por que não colocar essa opção e tantas outras, como uma visão agnóstica, por exemplo, em que talvez exista um Deus, mas esse Deus ele não interfere nas nossas ações, ele não fala conosco, ele não se importa, diríamos assim. Ele não pode ser comparado com esse Deus que é mantido, que é cultuado pelas religiões, essa ideia, esse conceito que vive nas religiões. Uma visão agnóstica é uma terceira opção, por exemplo. Isso não é considerado. Então essa é uma das principais falácias que eu vejo quando se coloca o tema principal do debate. Deus existe, sim ou não? Eu acho que é interessante nós começarmos a analisar essas questões e pensarmos de uma forma mais ampla, até porque o universo é complexo. Nós, seres humanos, somos complexos. Eu creio que é muito, como eu poderia dizer, é muito simplório, muito tosco você simplesmente colocar como uma opção uma via de mão dupla. É a minha opinião, espero que todos compreendam e fica aí para a reflexão de cada um. Mais uma vez, obrigado a todos.